vodi putem vječne svjetlosti, ti me vodi snagom tvoje milosti. As aparições da Mãe de Deus em Oliveto, Citra, Itália. Vječni mir i nada, ti me... Perto da cidade de Salerno, no sul da Itália, com 1h30 na autoestrada de Nápoles, chega-se à pequena cidadezinha de Oliveto Citra, que tem cerca de 4.000 habitantes e que está crescendo sempre. Está situada no topo de uma colina de forma alongada, construída ali para sua defesa, com as casas empilhadas ao pé do castelo. Mais perto pode-se ver que grande parte da cidade foi destruída no terremoto de 1980, que devastou esta região. Mas muitas famílias continuam morando em habitações temporárias pré-fabricadas. A principal atividade do lugar é a agricultura, que é muito florescente, ainda que necessariamente irrigável. O comércio também tem sua importância, bem como a indústria, que tem ali, no norte do município, umas 10 fábricas. Oliveto Citra é uma pequena cidade comercial, de certo modo autônoma, e sua população se dedica ainda hoje à atividade rural, ao comércio, ao trabalho urbano. Às quintas-feiras, dia de feira popular, uma grande multidão se movimenta num ar festivo e colorido que nos faz lembrar dos dias da nossa infância. Ali vê-se de tudo: vestidos, sapatos, roupas brancas, brinquedos, doces, massas de todos os gêneros. Os municípios vendem ali seus produtos e os animais criados em suas terras floridas. Terras, aliás, muito belas, cheias de água potável, energia elétrica e também já dispõem de telefone os seus moradores. Oliveto Citra tem uma única paróquia, dedicada a São Macário, que é o padroeiro da cidade. Ali, neste lugar, todo céu e cor, aconteceram fatos extraordinários a partir do ano de 1985, que agora vamos conhecer. Dia 24 de maio de 1985. São Macário é o santo patrono de Oliveto Citra. Celebra-se sua festa no dia 24 de maio. Mais ou menos às 10 horas da noite desse dia, no dia de São Macário, da festa de São Macário em 1985, 12 meninos brincavam na pracinha perto da Piazza Garibaldi. Ali existe um velho castelo, construído em 1145, usado durante a Segunda Guerra Mundial e depois para secar peles de animais, com suas ruínas ainda mais destruídas pelo terremoto de 1980. O castelo permanece trancado e fechado a visitantes. Portanto, era um castelo em ruínas. Uma velha escadaria de pedras vai da pracinha até a grade, e um portão feito de barras de ferro verticais limita o acesso ao seu interior. Uma corrente enferrujada e um cadeado mantém o portão sempre fechado. Do outro lado de dentro do portão do castelo, os galhos dos arbustos sustentam rosários de várias cores. Os arbustos parecem até plantas exóticas com rosários de frutas. Estes rosários foram colocados ali depois do fato extraordinário das aparições de Nossa Senhora, que agora vamos conhecer. É aí, no portão desse castelo, que Nossa Senhora aparece quase todas as noites desde maio de 1985. Brincavam, portanto, perto da pracinha da Piazza Garibaldi, uns 12 meninos, por volta das 10 horas da noite. Os cidadãos
haviam se reunido na Piazza Garibaldi para festejar o dia, que em Oliveto Titra parece uma observância civil mais do que religiosa. Como em toda cidade italiana, a música e os festejos podiam ser ouvidos à distância. Era ali, na pequena pracinha Garibaldi, perto da Praça Grande, é que os meninos brincavam. De repente, os meninos ouviram um bebê chorar. A voz do bebê vinha do outro lado do velho portão de ferro do castelo em ruínas. Alguns meninos, alarmados, assustados, excitados, corriam para lá e para cá entre a pracinha e a Piazza Garibaldi. Finalmente, um dos meninos atirou uma pedra no portão. A pedra não bateu em lugar algum, mas voltou de ricochete como uma bola que se joga contra o muro. E quase imediatamente, uma linda mulher ali apareceu. Meninos diferentes viram coisas diferentes. Alguns viram uma luz, outros uma forma luminosa ou uma luz em forma de pessoa. Vários viram uma mulher jovem. Alguns viram uma criança em seus braços, outros não viram. Mas cada um dos meninos viu alguma coisa de sobrenatural e de celestial naquele momento. Os 12 meninos, todos entre 10 e 12 anos, correram para o bar Lanete, na Piazza Garibaldi, gritando: "Nós vimos a Santíssima Virgem! Nós vimos a Santíssima Virgem!" Silvia Lulu, de 25 anos, nascida e criada em Petersburg, Alemanha, ou melhor, Inglaterra, que trabalhava atrás do balcão, acreditou na hora neles. Sua ajudante, Anita Rio, porém, disse: "Veja só, como é que estes meninos puderam ter visto a Santa Virgem Maria?" E os meninos insistiram: "É verdade, venha e veja." E correram todos de volta à pracinha ao portão do castelo. Anita Rio, curiosa, seguiu atrás deles. Quando chegou perto do portão do castelo, viu, através dele, uma jovem de beleza indescritível, com um vestido branco, trazendo um manto azul com bainha de filigrana de ouro. Uma coroa de estrelas circundava sua cabeça. Tinha uma criança no braço direito. Pendia das mãos da criança um rosário dourado. Anita, amedrontada, deu um passo para trás. A jovem luminosa acenou para ela com a mão que tinha livre, convidando-a a se aproximar, mas Anita, aterrorizada, não ousava dar um passo à frente. Então, a jovem brilhante disse para a Anita: "Você me verá de noite, minha filha." Em seguida, Anita foi levada ao hospital desmaiada.
Quando voltou a si, estava em estado de choque. Um médico de plantão, Giuseppe Santinelli, quando soube da razão aparente daquela condição, fez-lhe várias perguntas para assegurar-se de seu estado psicológico geral. Seu diagnóstico foi: esta moça é saudável de corpo e mente, não apresenta qualquer patologia mental. No momento tem uma tensão muscular, como se alguma coisa lhe tivesse causado um grande medo. Dois dos 12 meninos que brincavam na pracinha na noite de 24 de maio de 1985 e que viram alguma coisa são Dino e Carmine Aquaviva, dois gêmeos de 12 anos que chegaram a Oliveto Titra vindos de Chicago, nos Estados Unidos, quando sua família mudou-se para a Itália em 1984. Os dois falam inglês e italiano. Os dois meninos contaram mais tarde aquilo que viram na noite do dia 24 de maio de 1985 no portão do castelo. Estas são as palavras de Carmine. No dia 24 de maio, nós estávamos na Piazza Garibaldi para a festa de São Macário, o patrono dessa cidade. Estávamos atrás de um palco onde havia um mágico que nos assustou, e então fugimos em direção da pracinha. Lá ouvimos um choro e todos fugimos. Então depois voltamos por curiosidade. Um menino de 11 anos, Ângelo Greco, jogou uma pedra. Não atingiu nada. Então veio de lá um choro mais alto e fugimos de novo. Aí Dino e Gerardo Cavalieri se aproximaram do lugar de onde vinha o choro. Nós ficamos quietos. Em seguida vimos uma luz pequenina que se tornava cada vez maior e acabou explodindo. Havia tanta luz. Então vimos Nossa Senhora. Ela apareceu, no princípio, como uma forma ou um vulto. Tomou aos poucos como que um contorno. Estava vestida de branco com um manto azul cor do céu e tinha uma faixa dourada na testa e uma coroa de estrelas. Como era o rosto de Nossa Senhora? Resposta de Carmine: não pude vê-lo. Tinha no braço um bebê que estava chorando. Ela disse alguma coisa, Carmine? Ela disse: paz para vocês, crianças. Como Carmine, Dino também viu Nossa Senhora com o menino Jesus em seus braços no primeiro dia. Mas diferente de Carmine, Dino viu o demônio debaixo dos pés de Nossa Senhora que o esmagava. Isto assustou-o. Que reação você teve, Dino? Medo. Fugimos todos. Dino e Carmine Aquaviva falam livre e abertamente dessas suas experiências. Continuaram a ver Nossa Senhora no portão do castelo frequentemente, várias noites por semana, por mais de um mês depois da primeira vez. E depois tem-na visto ocasionalmente depois disso. Um detalhe interessante é que a 24 de agosto de 1985, um pouco depois das 10 da noite, Nossa Senhora apareceu-lhes no portão do castelo. Dino perguntou-lhe: em nome da Trindade Santíssima, quem sois? Ela respondeu: eu sou Nossa Senhora das Graças. Na noite seguinte, 25 de agosto, Dino e Carmine a viram outra vez no portão do castelo. Eram cerca de 9 horas, contou Carmine, quando eu fui até o castelo. Já havia lá algumas pessoas de fora da cidade na expectativa de ver alguma coisa. Eu me afastei um pouquinho sozinha e rezei algumas ave-marias. Depois de rezar, levantei minha cabeça e vi Nossa Senhora. Ela estava no outro extremo do caminho,
com um vestido branco, não muito brilhante. Perguntei-lhe em nome da Trindade Santíssima que Madonna era ela, e ela respondeu: eu sou Nossa Senhora da Consolação. Perguntei a Nossa Senhora: o que devemos fazer? E a resposta foi: orai, orai, orai. Depois deste dia, a aparição de Oliveto Titra passou a ser nomeada de Nossa Senhora da Consolação, Mãe das Graças, Regina del Castello. Voltemos agora à jovem Anita Rio, que tem mais de 20 anos de idade e que viu, juntamente com as crianças, a Madonna no portão do castelo na primeira noite e que foi inclusive parar no hospital depois de desmaiar. Anita é a segunda de 6 irmãos. Morava com sua mãe, Angelina, até abril de 1986, numa casinha sem encanamento e sem eletricidade, a alguns quilômetros de Oliveto Titra, no Grande Vale de Salerno. O pai de Anita morreu no Natal de 1985. Anita casou-se com Lourenço Gasparo em 20 de abril de 1986. Depois disso não trabalhou mais no Bar Lanete. Ela mora com seu marido num povoado perto de Oliveto Titra. Anita deu várias entrevistas sobre as aparições que teve de Nossa Senhora no portão do castelo. É importante lembrar que já na noite seguinte à da primeira aparição, no dia 25 de maio de 1985, quando Nossa Senhora apareceu a Anita em sua casa, Anita perguntou a Nossa Senhora: por que a senhora me escolheu? A Mãe de Deus então lhe respondeu: eu não escolhi apenas você, porque muitos me verão aqui, mas ficarão apenas aqueles que têm coragem de acreditar. Dentre as muitas entrevistas de Anita, selecionamos algumas que são bem importantes e completas. Anita, onde você estava quando da primeira aparição? Naquela noite eu estava trabalhando no bar. Demos com Dino e Carmine, que diziam ter visto Nossa Senhora, e eu ria porque não acreditava neles. As pessoas no bar diziam: Anita, você sabe que eles viram Nossa Senhora? Qual o quê? Eu disse rindo. Fui até lá e pensei que todos eles a vissem, porque este menino americano que desfalecia se segurava na mão do pai e todos estavam chorando. Dino era o menino que desmaiava? Sim. Eu pensava que talvez todos eles a tivessem visto, mas a mim ela não disse nada. Voltei para o bar. Depois retornei e olhei de novo. Depois outra vez. Daí em diante eu não me lembro, porque naquela noite me levaram para o hospital. Não me lembro mais nada daquela noite. Levaram-na para o hospital? Sim. Você estava passando mal? Sim, estava passando mal.
Como é que você se sentia? Não me lembro de nada do que sentia. Parecia que eu não estava mais em mim. Os outros dizem que você viu o que eles viram. É só isso. Eu não me lembro. Lembro de ter visto uma senhora toda luminosa no portão do castelo. Depois disso, eu a vi muitas vezes. Não todas as vezes que eu fui lá. Houveram dias em que ela não me apareceu. O que você viu exatamente? E como é que ela apareceu para você na primeira vez, naquele dia 24 de maio de 1985? Era uma figura vestida de branco com um manto azul celeste, segurando uma criança no braço com um rosário na mão. Era ela que segurava o rosário ou o bebê? O bebê tinha o rosário na mão. Ela estava parada? Não, ela se movimentava, vindo em nossa direção. Ela estava sorrindo? Sim, tinha um rosto muito jovem e belo. Ela disse alguma coisa? Para orar. Ela disse que queria uma capela também. Ela disse que queria uma capela? Sim. Disse que queria uma capela e nada mais? Sim, também para rezar. Como lhe disse que rezasse? Ela disse 3 vezes: orai, orai, orai. Quantas vezes ela falou? 3 vezes. Quando você perguntou-lhe quem era, ela lhe disse como deveria chamá-la? Nossa Senhora do Castelo. Ela me respondeu: eu sou Nossa Senhora do Castelo. Porque eles me mandaram dizer: quem és tu em nome da Santíssima Trindade? Quem mandou perguntar isso? Os padres ou as pessoas que estavam lá? As pessoas que estavam lá. E ela respondeu: sim. Disse: eu sou Nossa Senhora do Castelo. Para você, pessoalmente, ela deu alguma sugestão, disse alguma coisa? Disse, mas eu não posso dizer, não posso revelar. Ela lhe deu alguma mensagem secreta? Sim, deu sim. E você vai poder revelá-la? Só se ela mandar. Nossa Senhora disse pelo menos em mais 2 ocasiões para a Anita que ela quer uma capela no portão do castelo. Em 28 de maio, na 3ª vez que Anita viu Nossa Senhora, ela sentiu um perfume maravilhoso que nunca tinha sentido antes. Daí em diante, ela sempre o sente quando vê Nossa Senhora. E Maria disse a Anita: quero uma capela. Quero uma capela para todos, neste lugar onde você me vê agora. E em 22 de junho, sentindo-se movida a ir ao portão do castelo, Anita viu Nossa Senhora e perguntou-lhe: dizei-me, Senhora, o que posso fazer por vós? Maria Santíssima respondeu: quero a capela. Eu disse isto também aos outros, e o repito de novo: eu quero aqui uma capela em minha honra. Em 5 de agosto de 1985, Nossa Senhora apareceu a Anita, vestida de ouro brilhante e segurando rosas nas mãos. Quando Anita perguntou-lhe por que estava vestida assim, ela respondeu: hoje é um dia de festa no céu e de festa na terra. Hoje é o meu aniversário, é o dia do meu nascimento. Esta revelação de Maria Santíssima, revelação extraordinária do verdadeiro dia do seu nascimento, que é em 5 de agosto e não em 8 de setembro, como todos pensam, já havia sido feita 1 ano antes nas aparições de Medjugorje, na ex-Iugoslávia. Lá, de fato, no ano anterior, Maria Santíssima revelou que o dia 5 de agosto é o verdadeiro dia do seu nascimento, e inclusive disse que o dia 5 de agosto de 1984 era
o exato dia do bimilenário do seu nascimento, ou seja, dos 2000 anos do seu nascimento, confirmando que ela nasceu, portanto, 16 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ela teve Jesus, tinha apenas 16 anos. O interessante é que os videntes de Oliveto Titra nada sabiam de Medjugorje na época em que começaram as aparições de Oliveto Titra. Não tinham nem contatos, nunca tinham se falado e não sabiam também da revelação do verdadeiro dia do nascimento da Mãe de Deus, feito um ano antes nas terras da Croácia. Isto mostra como verdadeiramente é o mesmo Espírito Santo, é a mesma Mãe de Deus em todas as aparições que ela faz na face da terra, revelando os mistérios divinos desta Virgem, desta Mãe Divina, que é também a Mãe de todos nós. E posteriormente, no ano de 1993, Nossa Senhora voltaria a confirmar que o verdadeiro dia do seu nascimento é 5 de agosto, desta vez para mim, aqui nas aparições de Jacareí, sendo que também na época eu nada sabia a respeito dessas revelações dela, quer seja em Medjugorje, quer seja em Oliveto Titra. E para aqueles que não vão perder tempo em dizer que o dia do nascimento de Nossa Senhora é comemorado pela Igreja em 8 de setembro e não em 5 de agosto, e que, portanto, as aparições são falsas por revelarem uma data diferente daquela que a Igreja pensa ser o dia do nascimento de Nossa Senhora, aí vai esta: nenhum bispo, nenhum padre viu a Virgem Maria. A nenhum deles ela revelou o verdadeiro dia do nascimento. Esta revelação, esta graça, este privilégio e esta honra mesmo, ela reservou apenas para os seus videntes. Por quê? Para revelar aos humildes os mistérios divinos do Senhor, para confundir aqueles que pensam que sabem, aqueles que pensam que são sábios, e assim, da boca dos pequenos e daqueles que ainda mamam, ela pode então receber o mais perfeito e alto louvor. Ela cumpre aquilo mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho divino, revelou no Evangelho. Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. É assim que faz a nossa Mãe do Céu. Esconde seus mistérios, os mistérios de sua vida, daqueles que pensam que sabem, daqueles que pensam que são grandes, e os revela aos pequeninos, aos puros e aos humildes de coração, aos pobres de espírito. Outra vidente muito importante de Oliveto Titra é a senhora Mafalda Caputo, que mora com seu marido Eliseu, contador, e seu filho de 10 anos, Vincenzo, num apartamento pequeno e mobiliado, com muito bom gosto, perto da estrutura pré-fabricada que serve de templo, até que a igreja paroquial de Oliveto Titra seja reconstruída, já que fora totalmente destruída no terremoto de 1980. A filha de Mafalda Caputo, de 17 anos, Antonella, mora em casa quando não está na escola em Salerno. Vincenzo Caputo é um dos 12 meninos. Vincenzo Caputo, filho de Mafalda, é um dos 12 meninos que também viram a Virgem Maria no portão do castelo
em 24 de maio de 1985. Mafalda acreditou no seu filho quando ele contou-lhe que havia visto Nossa Senhora na noite de 24 de maio. Acreditou instantaneamente, pois, como ela sempre dizia, o meu filho é incapaz de mentir. Sempre foi uma criança obediente, boa, pura, ótimo aluno. Jamais andou mentira na sua boca. Então ela foi à pracinha todas as noites para rezar o rosário com o filho, esperando também, quem sabe, ver Nossa Senhora. Uma noite, em junho de 1985, um mês depois de iniciadas as aparições, viu o que ela chama de sinal, uma luz que vinha em sua direção, lá do fim do caminho, atrás do portão, e que desaparecia quando chegava à entrada do castelo. Algumas noites depois, viu Nossa Senhora, mas em sonho. O sonho era tão real que acabou com a ansiedade que sentira de ter alguma espécie de visão da Virgem Santíssima. Mas em 19 de setembro de 1985, Mafalda viu Nossa Senhora de fato no portão do castelo. Pouco a pouco, a imagem de Nossa Senhora tomou forma, conta ela. Era uma luz que aumentava sempre mais e mais brilhante ainda se abria. Quando vi a luz, comecei a tremer. Mafalda não podia ver claramente Nossa Senhora. Ficou meio cega de tanta luz. Gradualmente, a visão se tornou mais clara e a luz se tornou menos ofuscante. Nossa Senhora usava um vestido cinza e um manto negro. Tinha algo em suas mãos, mas Mafalda não pôde ver claramente o que era. Talvez fossem flores ou algo assim. Naquela primeira vez, Nossa Senhora não falou nem deu nenhuma mensagem. A visão se repetiu em 26 de outubro. Mafalda viu Nossa Senhora, desta vez toda vestida de branco e com suas mãos unidas em oração e segurando o rosário. Ela conta: eu estava rezando o rosário lá na pracinha. O pároco estava lá, nós estávamos todos lá, e Nossa Senhora apareceu a mim. Quando viu Nossa Senhora, Mafalda começou a tremer. Nossa Senhora disse que ela se aproximasse. Então Mafalda deixou o grupo que estava em volta do microfone rezando o rosário e foi para perto de Nossa Senhora. Encontrou-se no portão do castelo, parou ali e ajoelhou-se. Então Mafalda diz: eu lhe perguntei, quem sois vós, Senhora? Porque os outros a haviam visto com um manto azul e com o menino Jesus nos braços, e ela estava diferente diante de mim. E então ela respondeu-me: eu sou a Virgem Maria, a Imaculada Mãe de Deus. Mafalda contou: ela tinha uma voz maravilhosamente musical, nem posso explicar. Numa entrevista feita a Mafalda Caputo, foi-lhe perguntado: o pároco de Oliveto Titra acredita em você? Ah, não, ele no início não acreditava em mim de forma alguma, respondeu Mafalda. Era assim com todo mundo no começo. Quando Nossa Senhora me disse na primeira vez: eu sou a Virgem Imaculada, Mãe de Jesus, eu lhe perguntei então: não és Nossa Senhora do Castelo? Ela respondeu: vocês me chamam assim porque eu apareci aqui, mas eu sou a Virgem Imaculada, Mãe de Jesus. Quando me dirigi ao pároco, Dom Pepino, Nossa Senhora disse-me simplesmente: obrigada, madame. E quando recebo as mensagens, Nossa Senhora me diz: você deve dizê-las a ele e depois aos peregrinos. Daí em diante, começou a agir de maneira diferente comigo e com os outros. As mensagens são dadas aos peregrinos através de Dom Pepino? Sim. Todas as noites ele transmite a mensagem que Nossa Senhora quer que diga aos peregrinos. E qual é esta mensagem? Orar? Não.
mas dizer aos peregrinos que quando eles vêm aqui visitar-me e chegam ao portão, mesmo que não me vejam, eu estou aqui, disse ela. E ele repete isso todas as noites. A primeira mensagem propriamente dita que me foi dada foi para o povo de Oliveto, para que quando eles orassem na pracinha, deveriam orar pelas pessoas, pelos habitantes dessa cidade. Orai. E eu perguntei a ela, por que devemos orar por estas pessoas? Nossa Senhora respondeu, porque eles necessitam, orem por eles. Tendo dito isto, ela acrescentou, agora lhe darei uma mensagem para os peregrinos. Fale a Dom Pepino e depois ele dirá aos peregrinos. Todas as noites ele deve repetir a mesma coisa? Todas as noites ele deve dizê-la, porque no que toca aos peregrinos, Nossa Senhora disse que muitos chegam vindos de todas as partes. Quando foi a última vez que você viu Nossa Senhora, Mafalda? No dia 2 de novembro, e ela me disse, você não me verá mais. Perguntei o porquê. Ela disse que de agora em diante eu não a veria mais e me tornaria sua missionária. Nossa Senhora lhe deu alguma mensagem particular? Ela disse que eu não a veria mais e que eu levaria sua mensagem de oração. E me disse que um dia eu a veria outra vez e que isso seria para sempre. Você compreendeu o que ela quis dizer? Não, eu lhe disse que sua vontade seja feita. O que você acha que ela quis dizer? Acho que ela quis dizer duas coisas, que agora eu estou ficando cansada e que não a verei mais. Um dia eu a verei de novo, então será para sempre, ou seja, que a verei sempre quando morrer e for para o céu. Ela me disse que orasse pelos líderes das nações, pelos homens que têm o poder nas mãos, que orasse por eles, porque eles não oram. Eles só têm tempo de preparar guerra e de espalhar a violência no mundo. Você se lembra desta mensagem facilmente? Sim, nós com nossas orações devemos orar para que eles preguem a paz. Que eles preguem a paz é uma esperança de Nossa Senhora? Sim, é. Há alguma outra mensagem particular? Ela me disse que devemos orar por nossos irmãos e irmãs que sofrem fome, mas não tanto a fome corporal, e sim a fome espiritual. Nossa Senhora disse que muitas almas sofrem esta fome, que é a fome de Deus, e não tem ninguém que lhes sacie esta fome, dando-lhes o verdadeiro Deus, ou seja, o conhecimento do Senhor e o seu amor. Para estas pessoas, a oração não é suficiente. Também precisamos ajudá-las materialmente e espiritualmente, porque são nossos irmãos e irmãs que padecem. Mafalda viu Nossa Senhora 3 vezes no portão do castelo. Numa destas vezes, em 29 de outubro de 1985, Nossa Senhora estava acompanhada de um coro celeste que cantava o hino à Rainha do Castelo. Naquela mesma noite, a Virgem Santíssima disse a Mafalda que ela queria uma capela. Aqui eu quero uma capelinha, ela disse, para comemorar minhas aparições, e a festa em minha honra deve ser celebrada em 24 de maio, o dia de São Macário. Desde 2 de novembro, quando Maria lhe disse que não haveria mais visões, Mafalda ouve a voz de Nossa Senhora. Perguntei a ela se a voz vem de dentro de si, uma voz em seu coração ou na sua mente. Mafalda disse que ouve a voz de Nossa Senhora da mesma forma que ouve a voz de todas as pessoas. Vem de fora, de uma direção indeterminada. Ela ouve a voz com seus ouvidos. Em 15 de dezembro, à 1h30 da madrugada, uma voz acordou Mafalda, chamando-a pelo nome. Seu filho Vincenzo acordou e disse: "Mamãe, estão chamando você." Ela abriu os olhos e viu uma luz em forma humana. A voz
que Mafalda reconheceu como a de Nossa Senhora, disse: sei que você está cansada, mas você tem que se levantar. Levante-se. Nossa Senhora então disse a Mafalda que agora ninguém na terra deve sentir-se sem família, porque cada pessoa tem um pai no céu que é Deus e uma mãe no céu que não é apenas mãe de Jesus, mas também a mãe de cada homem, de cada ser humano. Em 10 de janeiro de 1986, Nossa Senhora deu a Mafalda uma mensagem para toda a humanidade. Esta mensagem, com algumas revisões, foi impressa e distribuída para quem viesse à pracinha em Oliveto Titra em janeiro e fevereiro. Aqui está, meus queridos ouvintes, o texto completo da mensagem que Nossa Senhora ditou a Mafalda Caputo em Oliveto Titra em 10 de janeiro de 1986. Escreve, filhinha. Meus caros filhos, Deus me manda sobre a terra para salvar a todos, porque o mundo inteiro está em perigo. Venho ao meio de vós para trazer a paz aos vossos corações. Ele quer que nos corações de toda a humanidade reine a paz e quer a conversão de todos os povos. Por isso, meus caros filhos, rezai, rezai, rezai. Se não rezardes, não recebereis nada. O tempo à vossa disposição é breve. Virão terremotos, calamidades e carestia sobre os habitantes da terra. Caros filhos, quando Deus vem a vós com alguma manifestação, não vem para brincar. Ele não brinca e não tem medo dos homens. Por isso, tomai a sério esta mensagem. Eu rezarei para que Deus não vos castigue. Deus diz: salvai-vos, rezai muito, fazei penitência e convertei-vos. Com a oração podeis obter tudo. Os homens não devem inclinar-se só diante de Deus para lhe pedir, mas também para lhe perguntar o que Ele quer deles, e devem também se inclinar diante dos seus irmãos que padecem fome e sede de amor no mundo, combatendo esta fome e dando-lhes o seu amor, a bondade de seus corações e o conhecimento do Senhor. A humanidade está cheia de pecados graves que ofendem o amor de Deus. A paz sobre a terra está por findar-se. O mundo não pode ser salvo sem a paz, mas só encontrará a paz se a humanidade voltar para Deus. Filhos meus, suplico-vos que rezeis pela conversão de todos os povos, fazei penitência e salvai-vos do inferno. Eu combaterei na luta final contra Satanás, que terminará com o triunfo do meu coração imaculado e com a vinda do reino de Deus no mundo. Aqueles que hoje refutam a Deus, amanhã irão para longe dele no inferno. Eu me apresentei a vós como a Virgem Imaculada, Mãe de Jesus, e venho trazer-vos, queridos filhos, a misericórdia, o perdão e a paz, em nome de Deus Pai. Fazei que esta mensagem
seja lida a todos e desejo que seja divulgada a todos com urgência. Não vos envergonheis da minha mensagem, mas transmiti-a a todos aqueles com quem vos encontrardes. Assim, difundir a minha mensagem é obra de grande apostolado, porque com a informação das aparições e o conhecimento das mensagens, muitas pessoas rezarão mais. Agora, meus filhos, abençoo-vos a todos. Lembrai-vos, oração e penitência, e rezai pela conversão de toda a humanidade. Às 22 horas do dia 11 de fevereiro de 1986, Nossa Senhora ditou uma mensagem para o povo de Oliveto Titra por meio de Mafalda Caputo. Meus queridos filhos, vos convido a rezar muito nestes dias, porque Satanás se mostrou claramente, principalmente nesta cidade, para estragar meus planos. Por isso, rezai, 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 a fim de que se realize tudo aquilo que planejei, de modo que Satanás nada possa opor. Abençoo-vos em nome da Santíssima Trindade. Em cada semana da Quaresma do ano de 1986, a Mãe de Deus deu a Mafalda mensagens para todos, e em abril, Mafalda recebeu ainda mais 2 mensagens. O Comitê Regina del Castello as publica e distribui regularmente. Mafalda escreveu e isto foi divulgado pelo Comitê Regina del Castello. Perguntei à Virgem se há o perigo de uma terceira guerra mundial. Nossa Senhora me respondeu com a seguinte mensagem: queridos filhos, não perguntem, mas convertam-se e rezem muito. Eu, Maria, não os abandono, mas gostaria muito que compreendessem que todo o mundo está na beira do abismo. A humanidade está escorregando para um precipício pavoroso. Por isso, meus filhos, rezem, rezem, rezem. Convertam-se e façam penitência. Os meios para se salvarem do pecado são 3: oração, conversão, penitência. Pois bem, tudo isso também pode servir para salvar o mundo de uma terceira guerra mundial. Eu, Maria, Mãe de Jesus, convido a todos a amarem a Deus e também aos seus irmãos. Abençoo-os em nome da Santíssima Trindade. Mafalda Caputo é uma mulher inteligente e prossegue na sua missão dada a ela pela Mãe de Deus, de ser apóstola de suas mensagens para o mundo inteiro. Todas as noites ela vai à pracinha do castelo, fala com os peregrinos contando-lhes sobre Nossa Senhora, sobre as aparições e as mensagens. Até hoje permanece fiel à Mãe de Deus, rezando-lhe sempre, todos os dias, o rosário no portão do castelo de Oliveto Titra.
dia 11 de novembro de 1987, a Mãe de Deus deu a seguinte mensagem nas aparições de Oliveto Titra. Queridos filhos, infinito é o amor de meu filho por vocês. O tempo é escasso e eu não tenho mais o que fazer para impedir os castigos que estão na iminência de atingir o mundo. Ajudem-me a orar. A sua mãe derrama tantas lágrimas por vocês. Ajudem os jovens nos seus caminhos. Ajudem-nos com todo o coração. Não deixeis que eles se percam. Rezem muito para evitar os castigos. O meu filho veio em meio a vocês para trazer paz e amor, mas muitos não aceitam esta paz. Aceitem com amor a sua cruz e levem-na no coração como a cruz de Jesus. Não fiquem parados, mas caminhem no amor do Senhor e sejam portadores de paz. Rezem, meu filho os ama tanto. Rezem para não caírem em tentação, porque Satanás está no meio de vocês para destruí-los. E quando vocês rezam, ele faz vocês se distraírem e pensarem em muitas coisas feias. Mas sejam fortes, porque ele é terrível. A sua mãe os ajuda a curarem-se de todo o pecado. Peçam a Jesus e não se preocupem, porque ele atende cada desejo de vocês. Rezem, rezem, rezem. Jesus os ama tanto. No dia 12 de novembro de 1987, às 9 horas da noite, em frente ao portão do castelo de Oliveto Titra, a Mãe de Deus apareceu mais uma vez. Estava muito feliz. Usava um grande véu celeste que o vento agitava. Então, ela deu esta seguinte mensagem para a vidente Rosária, da qual falaremos em breve. Estou feliz por tantos filhos meus estarem rezando aqui com este frio rigoroso, mas eles não sentem frio, porque o meu filho lhes deu o calor do seu amor e concedeu-lhes tantas graças. Eu, Maria, digo-lhes, rezem, convertam-se, participem da Santa Missa e comunguem, porque Jesus os espera com um grande amor. Abençoo a todos os meus filhos, próximos e distantes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia 19 de novembro de 1987, 7 dias depois desta mensagem dada à vidente Rosária, Maria Santíssima apareceu de novo para a mesma vidente e disse que estava magoada porque suas mensagens não estavam sendo levadas a sério. Ela deseja que se reze de uma maneira particular também pelos doentes, disse a Mãe de Deus. Queridos filhos, o meu coração de mãe os exorta a seguirem todas as mensagens que lhes têm sido dadas, porque de hoje em diante eu não poderei mais me manifestar muito. Eu já lhes dei a alegria do amor e muitos de vocês não têm sabido retribuir. Meus filhos, saibam que eu não os abandonei, mas continuarei a manifestar-me a vocês todos os dias, sempre que me rezarem um rosário aqui. Sim, informe a todos os meus filhos que devem converter-se e aproximarem-se dos sacramentos com confiança. Se vocês não começarem a dialogar diretamente com Deus pela oração, o meu filho não pode enviar-lhes graças. Filhos meus, não se entristeçam com o que eu lhes disse em todas as mensagens acerca do futuro do mundo, porque está tudo escrito nos planos de Deus. Mas saibam que o meu coração imaculado
estará sempre com vocês. Esforcem-se para que o grupo de oração de vocês permaneça sempre unido na alegria e na oração, sobretudo pelos doentes, porque eu lhes darei sempre a minha bênção materna. Rezem, rezem, rezem. Eu os abençoo em nome da Santíssima Trindade. No dia 22 de novembro de 1987, Maria Santíssima apareceu para uma outra vidente chamada Mônica Pomata, que estava na pracinha de Oliveto Titra rezando o Santo Rosário. Mônica, conta-nos. Encontrava-me na pracinha e estava rezando o Santo Rosário, quando, de repente, no dia 26 de junho, vi no lugar da estátua que ali hoje já existe, da aparição de Oliveto Titra, uma belíssima senhora, toda vestida de branco, com uma faixa azul na cintura e os braços abertos, como se quisesse abraçar todos os presentes. Sorria, tinha um sorriso belíssimo, e os olhos brilhavam de um modo inacreditável. Não vi mais nada. O mesmo aconteceu um mês depois, no dia 16 de julho, só que estava vestida de azul e tinha o mesmo sorriso da vez anterior, mas desta vez ela falou-me, deu-me esta mensagem. Querida filha, estou muito contente por vocês estarem aqui, reunidos a rezar. De hoje em diante, você não me verá mais. A próxima vez que você me vir, será para sempre. A partir deste momento, você me ouvirá em seu coração. Por agora, a única coisa que eu lhe digo é que você reze e faça jejum pela pequena Laura. Eu a espero em breve e a abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mônica continua. Daquela vez em diante, continuei a ouvi-la quase todas as semanas, dizendo-me para rezar pela conversão do mundo e dando-me mensagens particulares. Depois, em setembro, exatamente em 5 de setembro de 1987, ela disse-me: Querida filha, as coisas não vão muito bem. Há muito pouco tempo para salvar a humanidade. Por isso eu lhe confio uma tarefa especial, mas saberá qual a sua tarefa quando vier da próxima vez em Oliveto Titra, a saber, antes do Natal. E assim, voltei com um grupo de novos peregrinos, é sempre a vidente Mônica que nos conta, em Oliveto Titra. E na noite de 5 de dezembro de 87, a Mãe de Deus disse-me: Querida filha, Satanás está para ser derrotado, mas a estrada é ainda longa e o tempo é curto. A sua tarefa é difundir a notícia desta aparição e trazer aqui a Oliveto Titra sempre pessoas diferentes, de modo que a elas possam ser dadas a conhecer as minhas mensagens. Minha filha, deve dizer a todos, procure fazer de tal maneira que a sua região saiba destas mensagens. Assim, a notícia corre de região em região. Eu a espero em janeiro com outras pessoas. E lembre-se de rezar, rezar, rezar. Para uma outra vidente que preferiu manter-se anônima, a Mãe de Deus disse no dia 25 de novembro de 1987: Rezem muito e convertam-se. Eu vejo que os seus corações também não estão felizes.
como feliz não está o coração de sua mãe do céu e do seu irmão Jesus, porque Satanás faz muitos dos meus filhos agirem como falsos profetas, pregando erros no meio do meu povo. Esses não são nada diante de Deus. Muitos deles são sacerdotes e bispos que pregam exatamente o contrário daquilo que deveriam pregar. Eu, Maria, digo-lhes para ajoelharem-se diante de Deus e pedir-lhe perdão, porque Ele é bom e julga com misericórdia. Transformem os seus corações, façam penitência, confessem-se, participem da Santa Missa e recebam a comunhão com grande amor a Deus. Tenham confiança na sua Mãe Celeste. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta mensagem da Mãe de Deus faz grande eco àquilo mesmo que ela disse no alto da montanha de La Salette, no ano de 1946, para os dois santos pastorinhos, Maximine e Melanie. Meus filhos, os sacerdotes, os ministros do meu filho, os sacerdotes, por causa da sua má vida, pelas suas irreverências e pela sua impiedade, ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança, e a vingança pende sobre as suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam o meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem a vingança, e eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar a misericórdia e o perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém, nenhum sacerdote digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar a sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males juntos. Os chefes, os condutores do povo de Deus, bispos, padres e papas descuraram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu as suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com a sua cauda para os fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que hão de suceder durante mais de 35 anos. Quanta dor, quanta tristeza no coração da nossa mãe nestas palavras que ela proferiu no alto da montanha de La Salette para os pastorinhos Maximine e Melanie, e também nas mensagens de Oliveto Titra, que são o eco daquelas mensagens que ela deu em La Salette. Mensagens de Oliveto Titra, mensagens de amor, mensagens de misericórdia e piedade da nossa Mãe do Céu, que tenta salvar os seus filhos de todos os modos possíveis, vindo avisá-los nas suas aparições do perigo que estão correndo. As mensagens de Oliveto Titra devem ser sempre lidas, entendidas e interpretadas à luz do segredo de La Salette, coração e origem de todas as aparições e profecias marianas.
dos videntes, um dos 12 meninos que viram a Mãe de Deus no primeiro dia no portão do castelo e que continuou vendo-a ao longo de vários meses seguidos, a Mãe de Deus deu esta mensagem no dia 13 de dezembro de 1987. Os meus filhos têm me feito sofrer muito. O meu coração está muito magoado. Eu quero bem a todos com grande amor, mas eles não retribuem esse afeto. Rezem, meus filhos, tenham confiança em mim, porque somente eu posso estender o meu manto sobre vocês para salvá-los de tantas brutalidades que hoje se cometem no mundo. Convertam-se e façam penitência. Queiram-se bem como irmãos. Este é o desejo de Deus. Participem da Santa Missa e comunguem com o coração sincero e cheio de amor a Deus. Eu, Maria, a Mãe de Jesus e a Mãe de todos vocês, suplico. Façam grupos de oração, rezando por toda parte o meu rosário, o Santo Rosário. Com ele, conseguiremos a conversão de muitos pecadores, conseguiremos a paz para o mundo, conseguiremos que muitos filhos meus que estão afastados do meu coração regressem a mim. Eu, Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos vocês, os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A um outro vidente, Maria Santíssima apareceu na noite entre 7 e 8 de dezembro de 1987, enquanto ele rezava em frente ao portão do castelo de Oliveto Titra. A Mãe de Deus estava vestida toda de ouro e disse: Eu agradeço a todas as pessoas que vierem honrar-me com tanta alegria. Eu compreendo seus sentimentos de júbilo, mas o meu filho deseja que vocês lhe ofereçam a flor da humildade para que eu possa preencher os seus corações de graça. Se vocês não forem humildes, eu não poderei enriquecê-los de graça, e o tentador os impelirá a se afastarem de Deus. Eu lhes agradeço por terem correspondido ao meu apelo. Abençoo todos os presentes em nome da Santíssima Trindade. Rezem muito. Para este mesmo vidente, ela voltou a dar mais uma mensagem no dia 23 de dezembro de 1987. Eu lhes agradeço por pensarem com grande amor e esperarem com o coração puro a vinda do menino Jesus em meio a vocês. Não o esqueçam jamais, porque é seu irmão que derramou o sangue por todos vocês. Ele lhes quer bem com o seu coração cheio de um imenso e infinito amor. Eu, Maria, estou feliz por ver tantos filhos meus que se alegram com a vinda daquele que os salvou do pecado. Rezem, convertam-se, sejam bondosos com Jesus e com os irmãos necessitados de amor. Jesus ficará feliz se vocês agirem assim. Eu, Maria, os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a vidente Mafalda, a Mãe de Deus deu a seguinte mensagem no dia 26 de dezembro de 1987. Estejam em paz, meus filhos. Queridos filhos, hoje quero convidá-los para que cada um de vocês se decida a rezar, a amar a Deus. Isto é o que eu lhes peço. O mundo será melhor.
Se vocês não rezarem e não amarem a Deus, não poderão descobrir o seu amor e o plano que Deus tem para cada um de vocês. Queridos filhos, se desejam que isso se realize, rezem intensamente, sem jamais se cansarem. Eu, Maria, mãe de Jesus e sua mãe, estou com vocês. Eu os amo, filhos meus. Desejo que acreditem neste meu amor e orem comigo. Vocês todos são meus filhos e eu os envolvo no meu manto para dar-lhes proteção e afeto. Eu lhes agradeço, meus filhos, e os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querida Mãe do Céu, Regina del Castelo, Mãe da Graça, Imaculada Mãe de Jesus, Senhora da Consolação, Senhora de Oliveto Titra, eu, Marcos Tadeu, vidente do vosso Imaculado Coração dos Sagrados Corações Unidos em Jacareí, acabei de gravar este volume das vossas aparições e mensagens em Oliveto Titra, com o desejo de tornar-vos mais conhecida, mais amada, mais obedecida e servida por todos os vossos filhos. Suplico-vos, Senhora, dai a mim e a todos os homens, a todos os meus irmãos, a graça de, depois de termos ouvido, conhecido estas mensagens, amar-vos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Ó Mãe Santíssima, de hoje em diante, não queremos amar mais nada fora de vós e que não sejais vós. Vós sois o nosso amor, nossa vida, nossa alegria, nossa esperança. Vós sois, ó Maria, a razão da nossa vida, a razão do nosso existir, do nosso lutar. Querida Mãezinha do Céu, fazei com que de hoje em diante amemos o vosso divino Filho Jesus com o amor mais abrasado, mais puro e mais ardente de que somos capazes, a fim de que, assim, possamos ser faróis luminosos, como vós mesma nos pedistes em vossas mensagens, que fôssemos para iluminar este mundo envolto em trevas. Ó Senhora de Oliveto Titra, recebei esta pequena oferta que vos faço e acolhei esta súplica que sai do meu coração. Fazei com que nós, Senhora, pela vossa graça, possamos tornar vossas mensagens de Oliveto Titra conhecidas do mundo inteiro, para que então muitas almas se salvem e o vosso coração imaculado, cheio de amor, enfim, triunfe no mundo inteiro. Amém.